Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos dar início então ao panorama de mercado dessa semana e lembrando que o nosso panorama possui patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. Capitalistas, este é o último panorama de mercado deste ano. Semana que vem já estaremos entrando em recesso aí de festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Voltaremos em 2026 com muita análise aqui para vocês. Então, lembrando que os nossos estudos aqui ele segue o gráfico de 1 hora e tem o principal objetivo de identificar os principais pontos dos principais ativos globais, na minha opinião. Então vamos começar aqui com o dólar contra o real brasileiro. Nós temos a estrutura aqui que foi já formada na semana passada, estávamos esperando a continuação deste movimento, tá? Então estou aqui com uma expectativa para a movimentação de alta e aqui alguns detalhes, tá? Essa mitigação, ela já veio até os 50% da estrutura e percebam que ela capturou liquidez, tá? E formou aqui, deixou uma estrutura de praticamente aqui uma armadilha já de um início de uma movimentação de alta, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: nós ainda temos essa ineficiência que pode ser fechada. Então o preço ele pode vir até aqui nessa região, capturar essa liquidez e a partir do momento que ele romper este topo, aí nós temos aqui a continuidade para a movimentação de alta, tá? Este é o movimento que eu espero, esse é o movimento que eu aguardo para o dólar. Caso ele continue trabalhando abaixo dessa região, nós podemos ter uma expectativa um pouco mais vendedora aí para o dólar, tá? Essa semana ele fez esse movimento aqui apenas, então não foi tão direcional, né? Mas faz ali toda a sua movimentação de mitigação, chegando abaixo dos 50% e o importante, né? Capturando uma liquidez interna também, tá? Então a gente pode perceber que aqui era um fundo, aqui foi deixado um outro fundo, tá? E esse micro movimento lateral aqui, ele captura essa liquidez e a partir do momento que ele captura uma liquidez, quando romper um topo, já temos aqui uma expectativa de uma reversão da tendência atual, beleza? Então, essa seria a análise para dólar. Para o índice futuro, capitalistas, nós estamos aqui com um viés também para movimentação de mitigação, tá? Então, o que aconteceu? Um forte movimento na venda, e agora a gente percebe que o movimento para compra está bem fraco, né? Cansado, sem muita direção, muita agressão na compra. Então, com essas informações, o que eu imagino? Que esse movimento seja apenas um movimento de correção e ele tende a vir buscar alguns desses pontos aqui. Nessas regiões, possivelmente poderemos ter oportunidades vendedoras. Então, a partir do momento que o preço chega nesses pontos, observe em tempos gráficos menores a perda da estrutura e o alinhamento do fluxo para a venda. O que seria a perda da estrutura em um tempo gráfico menor? Tá? Então o gráfico ele está fazendo essa movimentação aqui de alta, tá? Esse movimento da mitigação, e dentro desse movimento ele vai formando aqui as estruturas. E após ele tocar numa dessas regiões de interesse, após o rompimento de um fundo, tá? Então ele tocou num ponto de interesse, ele fez ali a sua captura de liquidez, rompeu o fundo, ele tende aqui a alinhar o fluxo vendedor. Tá? Então, uma oportunidade de venda com a expectativa de continuar essa movimentação, vejam só. Então, você vai estar pegando uma movimentação lá no início, tá? Em tempos gráficos menores, tá? Com o alinhamento do micro para o macro, que seria essa definição. O micro movimento alinhou para dar continuidade no movimento macro. Ok? Então, muita atenção nessas possíveis possibilidades de venda para o índice futuro. Esse movimento que nós cogitamos, né, ele teria uma oportunidade de compra aqui nessa região. Isso foi comentado na semana passada e o alvo dessa compra são essas regiões, tá? Essas regiões aqui de bloco de ordens que deveremos ficar atentos no comportamento do preço. Pode ser que ele dê continuidade aqui na movimentação, tá? Mas essa agressão vendedora foi muito forte e a compra aqui ela não está desenvolvendo com tanta intensidade. Então, uma olhadinha no IFR. O IFR já ali flertando em regiões de sobrecompra.
A média de 200 deu sustentação praticamente aqui nessa movimentação. E as curtas, deixa eu ver aqui, as médias curtas, 20, 50, tá, estão alinhando aqui para um movimento de alta, né? Ele pode vir fazer essa captura de liquidez e dar continuidade aqui no movimento. Então, bastante atenção aí para os próximos dias aí no índice futuro. São possíveis movimentos na continuidade da compra, no intraday, tá? Mas observem bem como vão estar atuando essas compras no intraday. E nesses pontos aqui, próximo do 162.500, 164, oportunidades na venda. Agora, no índice americano, capitalistas, e na semana passada nós cogitávamos aqui uma possível continuidade do movimento, né, nele fazendo esse direcionamento. Mas percebam que a gente ficou praticamente aqui ó, com o índice americano em uma movimentação lateral. Olhem só os pavis que ele deixou, tá, na parte inferior. Tá? Isso demonstra que a defesa na ponta compradora, só que ela não teve tanta força para continuar aqui a movimentação. Né? Ele só faz aquelas varreduras de liquidez. O que eu espero aqui agora? Eu posso estar esperando uma movimentação de uma correção no movimento um pouco maior, tá? Que seria um movimento utilizando esse fundo, deixa eu pegar a caneta aqui, utilizando esse fundo e o nosso topo. Percebam que o topo ele está bem nivelado e tem bastante liquidez ali dentro. Então o que ele vem fazer agora? Ele vem corrigir a movimentação, capturando liquidez interna, tá? Aqui temos 2 pontos de liquidez, para depois dar a volta e capturar a liquidez externa. Muita atenção ao movimento de sweep aqui ó, no índice Nasdaq. Tá? Podemos ter essa movimentação trabalhando e aqui atrás nós temos um bloco de ordens, vejam só, ó, no gráfico de 1 hora. Tá? Então pode haver essa manipulação, tá? Capturando o fundo aqui com a liquidez e dando a reversão do movimento. O IFR está em região de sobrevenda, tá? E isso já acende um sinal de alerta para nós. O preço vem trabalhando abaixo das médias, né? Principalmente aqui das médias de 200. Né? Isso sinaliza aí uma possível correção do preço, tá? Corrigindo um pouco mais essa estrutura. Então aqui eu ficaria atento a oportunidades de compra e no micro movimento, né, na movimentação menor, eu ficaria atento apenas à compra após o rompimento deste topo aqui. Ó. Então se ele romper essa região, rompendo essa região aqui, ele poderia dar continuidade no movimento de alta com uma expectativa de capturar liquidez externa, tá? Vejam só, os topos aqui bem nivelados, tá? Tem muita liquidez nessa região para ser capturado. Então, podemos estar observando aqui em Nasdaq essa movimentação, beleza? E esse movimento aqui, capitalista, ele pode ser até um pouco mais amplo, tá? No caso, o preço ele vem, tocou aqui na região, voltou, ele pode corrigir um pouco mais, tá? Para depois dar a continuidade no movimento. Mas essa intensidade nessa movimentação, tá? Ela vai depender de como que o preço vai sair daqui. Ele precisa sair com agressão e essa agressão vai determinar o direcionamento do preço para movimentação de alta. Próximo ativo na tela é o EURUSD. Semana passada a gente cogitava aqui a continuidade no movimento vendedor. Cogitamos até ele vir trabalhar em regiões mais baixas de preço para que a gente pudesse comprar mais barato, mas ele acabou respeitando essa estrutura, vejam só, e deu continuidade aqui no movimento de alta. Então agora nós temos uma nova estrutura sendo formada, tá? Que podemos considerar esse fundo e o topo prévio. Aqui um detalhe, a tendência ela continua de alta, tá? Então se você observar o preço rompendo este fundo aqui e as médias aqui, se você quiser usar a média invertendo para baixa, muita atenção que pode haver aqui um movimento vendedor minimamente até essa região. Tá? Então a gente pode até colocar esses 2 pontos aqui, ó, como eu havia colocado só o bloco de ordens lá abaixo, mas essa região aqui também é uma região interessante. Por quê? Porque aqui a gente tem um bloco de uma ineficiência, tá? E esse ponto de liquidez aqui. Nossa, deixa eu pegar a caneta, agora deu. Esse ponto de liquidez aqui, capitalista. Ó, então o preço ele pode vir buscar essa região e chegando nesse ponto, ele faz a sua movimentação para continuidade de alta, tá? Então podemos cogitar essa movimentação, beleza?
Próximo ativo na tela é o nosso dólar americano contra o iene japonês. Estávamos comentando aqui o rompimento dessa linha de tendência de baixa na semana passada e a movimentação dela, né, o rompimento da linha, a ancoragem e a continuação. E isso aconteceu aqui, ó, nesse movimento. Veja só, a ancoragem, né, ele rompeu, ancorou e deu continuidade. Tá? Então aqui deu um belíssimo trade na ponta compradora e agora ele forma aqui para nós uma nova estrutura. Tá? Porém, essa nova estrutura ela ainda está dentro daquele movimento que nós estávamos estudando na semana passada. Tá? Ele criou aqui a continuidade da movimentação, mas ele criou aqui a estrutura para nós. Vejam só, ele deu continuidade no movimento, fez o movimento de mitigação, tá? Ok, beleza. Mas percebam que não houve uma captura de liquidez tão expressiva, a não ser dessa região, só que após essa captura de liquidez não houve rompimento de topo. Tá? Então aqui a gente começa a ter alguns detalhes. Como o gráfico está aqui agora nesse desenho, nesse formato, o que eu cogito? Tá? Eu cogito a possibilidade dele vir trabalhar aqui embaixo, capturar essa liquidez interna, para aí sim, depois ele dar uma movimentação de alta. Tá? Então ele poderia fazer aqui um movimento nesse sentido, ele voltaria rompendo o topo, tá? Aí a gente estaria aqui invertendo o fluxo e dando continuidade num pivô aqui de alta. Tá? Neste momento atual, vamos ver como que deve estar nas médias. Ó, média de 200 flat, as curtas aqui bagunçadas. Tá? Então, utilizando indicador, utilizando média, não temos muita informação. IFR já estou com região de sobrevenda, mas pode haver aquela manipulação. Então, no formato que estamos agora com o ativo, eu aguardaria um pouco mais informações para que a gente pudesse tomar alguma decisão um pouco mais assertiva. Mas no momento, o que eu consigo observar é a possibilidade da manipulação desses fundos com o preço voltando aqui para a movimentação de alta. Próximo ativo na tela aí é o índice japonês. Índice japonês aqui, capitalistas, a gente percebeu já um movimento de impulsão, ele mitigou, tocou num ponto de interesse, não fez aqui uma mitigação tão interessante nesse ponto de interesse, nesse bloco de ordens, então aqui ainda fica uma pulguinha atrás da orelha, ele pode vir trabalhar um pouco mais nessa região, mas observando aqui ó, o rompimento desse topo, tá, dessa lateralizaçãozinha que ficou na semana passada, e ele sustentando aqui acima, ele teria possibilidade de continuar a movimentação de alta. Tá? Muita atenção a essa região aqui. Ó. Ele pode fazer essa movimentação, tocar aqui, depois voltar lá na região do bloco de ordens, mitigar um pouco mais e depois fazer a inversão aqui da movimentação. Tá? Então aqui, até vou deixar marcado, neste ponto aqui é um ponto que devemos ter atenção, tá? Porque pode haver alguma defesa na ponta compradora, na ponta vendedora, perdão, nessa região. Próximo ativo na tela é o queridíssimo ouro, capitalistas. E o ouro aí, após divulgações de taxas lá nos Estados Unidos, ele segue aqui uma movimentação de alta, né? Então o ativo de risco começou a tomar um pouco mais o mercado começou a tomar um pouco mais de liquidez aqui para ativos de risco. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura formada, com topo prévio. Lá nos tempos gráficos maior, nós temos as máximas aqui do preço, né? Então uma região de resistência. E nós temos o que também, nós tivemos aqui o ouro capturando liquidez interna. Muita informação nessas situações aqui. Por que, capitalistas? Porque o ouro, ele pode, após aqui a captura dessa liquidez, ele pode continuar essa movimentação fechando essa ineficiência, vindo trabalhar aqui nessa região superior. Aqui você deve tomar atenção, porque a extremidade lá da esquerda do gráfico, onde ele deixou a máxima. Então pode haver alguma defesa nessa região. Se ele não romper e não vencer essa ineficiência, capitalista, ele vem trabalhar e buscar preços mais abaixo. Tá? Então aqui a gente tem um bloco de ordens, podemos até deixar essa região aqui marcada como um ponto de interesse na ponta compradora. Tá? Então podemos ter aqui
a compra atuando nessa região, ok? Lá na parte superior, muita atenção, tá? Até é importante a gente colocar no gráfico de 4 horas para ficar um pouco mais visível, vejam só. Tá? Então o preço ele pode chegar nessa região, defender, inclusive após a defesa nesse ponto, ele pode mitigar toda essa estrutura, ó, que foi a estrutura que fez todo o movimento. Tá certo que aqui teve uma lateralização, né? Então foi um movimento de alta, um movimento de lateralização, um novo movimento de alta. E esses movimentos de lateralização, eles servem para nós como uma região de suporte também. Tá? Então o preço ele pode corrigir apenas até essa região para depois ele dar continuidade. Tá? Então como que a gente identifica isso? Como o preço ele chega nesses pontos. Tá? Se ele chegar esticado demais, a probabilidade dele dar uma segurada aqui, ficar um pouco mais lateral. Se ele vier assim, descendendo, né, manipulando o topo e rompendo fundo, aí a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Agora, se ele vem respeitando a estrutura, aí é interessante. Tá? No momento que ele manipula um topo e não rompe fundo, ele pode estar invertendo o movimento para alta novamente. Tá? Aí a gente chama isso de falha de rompimento, né? Falha de renovação. Por quê? Porque a estrutura estava vindo de baixo. Tá? Vinha de baixa, até um determinado momento que nós temos o rompimento de um topo. Tá? Após a movimentação, né, a tendência era o quê? Era romper novamente o fundo. Aí o preço ele vem e não rompe o fundo e depois ele inverte a movimentação. Vejam só, isso aqui não parece uma figura gráfica bem famosa, que é o ombro, cabeça, ombro. Nesse caso aqui, o ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Então vejam só, trouxe aqui uma análise para vocês de uma movimentação, uma explicação de uma movimentação, por que o gráfico ele muda seu direcionamento, que conflui aqui com uma figura gráfica. Então, dessa forma que a gente aprende a identificar e observar e analisar de fato as figuras gráficas, beleza? Então, é isso, capitalistas. Para o ouro, essa seria a análise. E agora vamos para o nosso último ativo, que é o Bitcoin. E ele aqui está dando muita dor de cabeça, né? Ele não sai dessa região. Então, na minha visão, aqui ele está acumulando bastante, tá? Temos uma linha de tendência de alta aqui agora no Bitcoin. De fato, rompemos estruturas de alta, rompemos, né? Houve rompimento de topos aqui anteriores, temos aqui o fundo que capturou liquidez aqui atrás, né? Então ele rompe fundo, né? Manipula aqui o topo e agora nós temos ele trabalhando aqui na casa dos 89 mil. Tá? Aqui a gente tem que ficar atento. Tá? Ele pode vir ainda trabalhar aqui abaixo, depois inverter. Eu ainda acredito em um movimento a longo prazo de alta aqui no Bitcoin, mas a gente tem que ficar atento a essas regiões, tá? Ele pode estar, nos próximos dias aí, ele pode estar manipulando essa região. E como que a gente vai identificar uma movimentação de alta? Após o rompimento de um topo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos esse ponto de liquidez, tá? E nós temos esse topo. Então, se a gente observar aqui, ó, o Bitcoin vindo nessa região, manipulando esse fundo, trabalhou aqui, ó, mitigou essa lateralização, tá? Então ali ele sentiu a defesa compradora. Aí ele vem trabalhando, rompeu esse topo, opa, quer dizer então que talvez ele está invertendo o fluxo e depois de fazer uma manipulação interna, romper uma estrutura secundária, ele vem buscar a movimentação externa. Tá? Que aí ele estaria fazendo esse movimento aqui, capitalista. Ele veio, mitigou e agora ele estaria continuando. Tá? Então, essa seria a intenção, essa seria aqui a leitura para o Bitcoin. Perfeito? Então é isso, capitalistas. Muito obrigado pela sua audiência até aqui o momento. Espero que todo o conteúdo passado aqui no Panorama de Mercado lhe auxilie da melhor maneira possível nas suas tomadas de decisões durante as operações na semana. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até ano que vem. Tchau, tchau.